Olá pessoal, eu sou o professor Tancredo Braga, professor de História, e hoje nós vamos conversar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil e o bloqueio continental. No início do século XIX, as duas maiores potências mundiais, a Inglaterra e a França, estavam em guerra pelo controle econômico e político da Europa. Uma das formas dessa guerra era a política comercial, em que uma tentava prejudicar economicamente a outra. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, conseguiram o domínio político e militar de quase toda a Europa, mas não conseguiram conquistar os ingleses pelas armas. Assim, decidiu atingi-los economicamente. Em 1806, decretou que todos os portos europeus se fechassem ao comércio com os ingleses, sob pena de severas punições, entre as quais a intervenção dos exércitos franceses. Assim, a Inglaterra sofreu um verdadeiro bloqueio continental, nome pelo qual o decreto de Napoleão passou à história. O bloqueio continental afetou seriamente a colocação dos produtos britânicos nos mercados consumidores europeus. Prejudicou também a importação de matérias-primas de que as indústrias inglesas necessitavam. Nessa época, Dona Maria I, rainha de Portugal, fora afastada do trono em razão de problemas mentais. Por isso ganhou o apelido de A Louca. Seu filho, Dom João, exercia as funções de príncipe regente. A localização estratégica de Portugal, à entrada do Mediterrâneo, foi uma das razões que fizeram com que o Napoleão Bonaparte pressionasse a coroa portuguesa para que aderisse ao bloqueio continental decretado contra os ingleses. Pelo mesmo motivo estratégico, por outro lado, a Inglaterra pressionava a coroa lusitana para que não fechasse os seus portos ao comércio inglês. Desde o século XVII, a economia portuguesa esteve ligada à Inglaterra por relações de extrema dependência com vultuosos empréstimos em dinheiro. O reino inglês era o maior comprador de matéria-prima e alimentos de Portugal e do Brasil. Além disso, era o maior fornecedor de manufaturados para a metrópole portuguesa e para sua colônia brasileira. Diante de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente tentou aparentar neutralidade diante do conflito franco-britânico. Mas em 1807, com a insistência francesa por uma definição clara, Dom João, assessorado pela diplomacia inglesa, tomou uma decisão bastante surpreendente. Resolveu mudar sua sede de governo de Portugal para o Brasil, mudando-se com toda a corte para o Rio de Janeiro. Daí, Dom João prosseguiria governando a metrópole e as colônias. Os exércitos de Napoleão poderiam invadir Portugal, mas não conseguiriam derrubar seu governo legítimo, que preservaria sua soberania em terras de sua mais rica colônia de além-mar. Além disso, atendia aos interesses da Inglaterra, que gostaria de um comércio mais direto e mais intenso com a colônia brasileira. 4 navios ingleses acompanharam a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Enquanto isso, as tropas do general Junot, a mando de Napoleão Bonaparte, invadiam o território português. Dom João chegou a Salvador no dia 22 de janeiro de 1808 e, no dia 28 de janeiro, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Com isso, o Brasil passava a fazer comércio diretamente com outros países, sem a intermediação de Portugal. A Inglaterra foi a principal beneficiada dessa medida. Em 1810, a Inglaterra assinava com Portugal vários tratados. Em um deles, conseguia tarifas preferenciais para seus produtos. Os produtos ingleses pagariam apenas 15% de taxa para entrar no Brasil, enquanto os produtos portugueses pagariam 16% e os produtos de outros países 24%. Com isso, a Inglaterra eliminava a concorrência de outros países para seus produtos manufaturados e impedia o desenvolvimento de indústrias no Brasil. O Brasil, como sede da monarquia portuguesa, será nosso objeto de estudo em uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até lá. Abraços.